resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa temporada do Resumido Entrevista está sendo gravada durante o AI Day do Instituto Caldeira e a conversa hoje é com o Alexandre Messina, da Lovable. E aí, Alexandre, tudo certo? Tudo certo, e você? Tudo beleza, obrigado aí pela presença. Eu que agradeço pelo convite, animado por esse papo. Vou pegar uma cola aqui para poder te dar uma breve apresentação. Beleza. Então eu vou ler aqui. Alexandre Messina é embaixador e líder de Enterprise GTM da Lovable no Brasil, que é uma plataforma de inteligência artificial que permite qualquer pessoa criar sites e aplicativos web funcionais. Ele também é um MIT Innovator Under 35, inovador abaixo de 35 anos, em IA, e professor convidado na Singularity e na Exame, onde ele ensina aplicações práticas de vibe coding para construir negócios 10 vezes mais rápido. Ele também cofundou a Zaya, que é a primeira plataforma de agentes de IA da América Latina, com mais de 500 mil usuários em 6 meses, fundou a Pedala, que foi vendida para Americanas em 2019, e depois ele liderou o Corporate Venture Capital, avaliando centenas de startups e viabilizando dezenas de parcerias estratégicas. Está bem apresentado? Boa, é isso aí. Beleza, dá para ver com a experiência que você tem para falar do assunto principal, tangenciando a Lovable onde você trabalha, que é vibe coding, que acho que é um termo muito quente hoje em dia. O que diabos é vibe coding? Boa, ótima pergunta. Bom, primeiro, acho que é legal falar como é que surgiu esse tema. Né? Então, em fevereiro de 2025, o Andrej Karpathy, que foi o cofundador da OpenAI e Head de AI da Tesla, ele estava lá na casa dele fazendo um joguinho para ele mesmo e para o filho dele. E aí ele estava codando com a IA, né, assistindo ele, né, codando junto com ele. E ele não estava se importando muito se o código estava bem escrito, se estava mal escrito. O que importava para ele é que estava certo para colocar o joguinho no ar. E aí ele achava que aquilo estava muito legal fazer isso, porque como ele é desenvolvedor, ele antes se preocupava muito do código estar redondinho e não sei o quê. Mas no fundo, para ele, como é um caso de uso muito específico, que seria só para ele e para o filho dele, não estava nem aí se o código estava bom ou ruim, né? E aí ele falou que aquilo estava muito vibe e tal, porque eu estou começando de fato a construir coisas usando inteligência artificial. Isso aqui não é code, isso aqui é vibe code, né? E aí, pelo fato dele ser influente no mercado, esse termo surgiu. Ah, foi ele que cunhou esse termo? Foi ele que cunhou esse termo. Ah, eu não sabia. É porque para quem não sabe, é importante explicar que desenvolvedores, programadores, que algumas pessoas chamam, né, quem desenvolve código, tem um certo apreço sobre o código estar bonito. Existe uma questão estética quase no código, né, dele estar bem apresentado. Exato. E acho que tem a questão de estar bonito, sim, e a questão de não estar redundante, né? Porque, por exemplo, você falou um código específico de um componente X. Em vez de você escrever todo o componente de novo num novo código, simplesmente só falar, tipo assim, use como referência aquele componente, né? Então, consequentemente, você vai ter menos código escrito, e com menos código escrito, sua aplicação ela é mais eficiente, quebra menos, se dá algum problema, você sabe de como resolver e por aí vai, né? Então, de fato, tem a necessidade do código ser cada vez melhor. Mas ele não estava ligando para nada disso, ele só queria ver na tela funcionando a ideia que ele teve. Na tela funcionando. E aí, inclusive, né, um pouco dessa visão acabou sendo muito criticado todas as ferramentas de vibe coding nos meses depois disso, porque todo mundo falou, nossa, mas o código está super ruim, como é que você vai colocar aquilo para milhares ou milhões de pessoas se o código vai estar ruim, porque quando escalar vai dar problema, vai ter vulnerabilidade de segurança e por aí vai. E de fato, quando essas ferramentas lançaram, seja Lovable, né, que eu estou aqui representando, a Replit, V0, Bolt, tem várias, né, outras de vibe coding, não acho tão bom que nem a Lovable, mas enfim, não querendo ser muito enviesado. Mas de fato, no começo elas não eram muito boas e dava muito bug e tinha falha de segurança. Só que todo negócio que você vai criar hoje em dia, você não tem que pensar no momento presente, você tem que pensar que a IA vai ficar cada vez mais barata e cada vez mais inteligente. Então você não tem que criar negócios baseado no hoje, você tem que criar negócios pensando em como é que isso vai evoluir. E aí, hoje em dia, a gente está falando aqui, né, em dezembro de 2025, a IA está extremamente poderosa a ponto de uma aplicação que você constrói por vibe coding, ela não necessariamente tem um código ruim, né? Porque, por exemplo, né, hoje você tem o Cloud Opus 4.5,
né, que é uma IA extremamente poderosa, está no topo de benchmark de Da mercado Anthropic, de código. né? Da Anthropic. Que é Exato. melhor encodar do que as outras. Exato, é o que está no top de mercado, assim, de longe, melhor que Gemini, melhor que tudo. E ela está muito boa, assim. Então, hoje você vai fazer um software na Lovable ou qualquer outra dessas ferramentas de vibe coding, o negócio vai ficar muito bom, né? Eu palestrei aqui mais cedo hoje, e aí eu mostrei lá para todo mundo do tipo, em 10 minutos eu fiz a landing page, a autenticação, todo um dashboard de CRM lá para um tema que a gente escolheu, já integrado com um banco de dados e back-end. Tudo isso em 10 minutos, né? E é claro, se eu quero fazer uma integração um pouco mais complexa, com back-end, chamar API aqui, etc., vai demorar um pouco mais de 10 minutos, mas a questão é que isso demorava meses ou até anos lá atrás. Né? Agora você faz isso de uma forma muito mais rápida. Isso que é o legal do Vibe Coding. Eu acho assim, eu tenho a impressão, o meu conhecimento zero de programação, apesar de ter trabalhado em vários projetos de tecnologia, eu não sou desenvolvedor, pelo menos eu sei pedir. Eu usei o Figma Make para fazer um mockup de uma ideia de um app que eu tive no início do ano, paguei para usar, e me ajudou muito a materializar uma coisa que eu estava tentando explicar. E, cara, tava tudo clicável. E aí, quando eu mostrei pro desenvolvedor, amigo meu, ele falou, cara, tá o código inteiro. Ele não conhecia o Figma Maker. Ele falou, cara, tem um código inteiro aí. Eu aplico isso aí muito rápido. Isso aí é plugar no back-end e botar para rodar mesmo. Porque tá tudo lá, mas olhando não era bem assim. Aí tem várias questões de falta de uniformidade, né, entre as telas. Aí dá umas alucinadas no meio. Então, assim, quando você fala que você montou uma aplicação em 10 minutos, com back-end e tudo mais, eu sempre tenho a impressão, quando eu vejo esses exemplos, esses cases, que eu olho e falo, tá, mas não é isso que eu quero fazer, e quando eu quero fazer, o meu não sai igual eu queria. Porque eu acho que tem uma distância difícil de entender, que assim, beleza, entrei no Lovable e montei lá um site, um e-commerce, vamos dizer. Como é que eu publico isso depois? Aí eu sempre acho que me parece sempre uma camada depois, que não é tão simples assim até aquilo ir pro ar. Não é tipo um WordPress que você pega o blog e bota, tá no ar, é só você mandar o link e as pessoas vão ler. Já sai publicado, né? Tem umas outras camadas aí no meio ou não? Já é assim. Já é um assim. botão chamado publicar, publish, né, lá em cima à direita. Você clicou, você já tem o link, pode mandar para quem você quiser. Tá rodando. Tá rodando. E a pessoa tem propriedade daquilo. Ela tem propriedade daquilo, é dela. E qual é a diferença? Qual é exatamente o diferencial da Lovable nesse aspecto, por exemplo, em vez de você ir lá e fazer no Claude, por exemplo? Vocês usam o Claude como ferramenta? E onde é o negócio da Lovable se vocês não têm a própria IA? Claro. Bom, primeiro, só a seção de publicação tem mais uma coisa que é legal. Além de você simplesmente publicar lá, publish, ter um link público, é um botão também para você conectar um domínio que você comprou. Né? Então, você compra um domínio lá na GoDaddy, por exemplo, ou HostGator, enfim. Você vai na Lovable, queria conectar domínio, né? Comprei lá institutocaldeira.com.br. Coloco lá para conectar, já está conectado. Daí depois você entra no site da Instituto Caldeira, já vai estar lá. Mas aí onde está rodando esse back-end? Na então, Lovable? Aí você tem algumas opções, né? Você tem de usar o back-end na própria Lovable, né? Você tem um back-end nativo da Lovable, e já você nem precisa se preocupar do que está rolando lá, que depende da sua aplicação, que já vai estar lá. Ou você pode usar como Supabase, que é outra plataforma integrada de forma nativa, ou outra que você quiser, é só você fazer a integração. O mesmo para app. Se eu fizer um app lá, eu consigo publicar na App Store ou na Play Store? Para app, ainda não é o foco muito da Lovable. Talvez a Bolt seja um pouco melhor hoje em dia para isso, mas é questão de tempo também de dar para você fazer isso. Né? Até dá para você fazer o front na Lovable, pegar o código, exportar e tal. Mas aí começa a complicação, aí já é um pouquinho mais complicado. Mas é aquilo, acho que tudo, quando a gente fala no mundo da IA, você coloca a palavra ainda depois, né? Não dá para fazer isso aqui? Ainda. Não dá para fazer, ainda. Né? Então, assim, ainda não, mas é questão provavelmente de meses, assim. Eu não sei exatamente qual a roadmap baseado nisso, mas não deve demorar. E aí, respondendo a sua pergunta anterior, né, falando sobre AI, hoje em dia a principal AI que está por trás da Lovable é o Opus 4.5, que é o principal, só que ela não é uma AI única, né? Porque você tem vários tipos de demanda que as pessoas têm, que eventualmente o Opus não é o melhor para isso. Então, às vezes, sei lá, para gerar imagem pode ser que seja o Gemini, para fazer, sei lá, o ChatGPT acho que não está ganhando nenhum benchmark hoje em dia, mas sei lá, para fazer alguma busca no X que a pessoa quer que tenha alguma integração, é melhor usar o Grok. Então, a ideia é ser multi-LLM e usar cada LLM específico
para quando ele performar em uma tarefa específica. Mas isso independente do usuário, isso acontece dentro do sistema, ele toma essas decisões ele toma a decisão. por conta própria. Uhum. E você é desenvolvedor? Não. Não? Você já criou produtos? Eu sou engenheiro de produção, tenho mestrado de administração e tal. Uhum. Já trabalho com a área de tecnologia há um tempo, mas sempre na visão de negócios, né, falando com o time de produto, de tecnologia e design, mas não necessariamente codando. Né, isso que para mim, tipo, abre um olho absurdo, que é, cara, agora eu que não sou desenvolvedor, eu consigo criar um software e ganhar dinheiro com isso. Né? Então, de fato, se você é desenvolvedor, beleza, você consegue acelerar isso. Por outro lado, o desenvolvedor não necessariamente vai ter a visão de negócio que alguém de business tem. Uhum. Né? Então, acho que na minha visão cada vez mais pessoas de business vão começar a fazer o que o desenvolvedor faz em termos de tecnologia, e cada vez mais as pessoas de tecnologia vão ter que começar a entender de business para criar negócio, sem depender necessariamente da pessoa de negócio. Mas eles vão começar a disputar mercado em vez de estarem se somando forças ou se contratando e se juntando no médio prazo. Na minha visão, sim. E onde é que fica... A minha visão é assim, a gente vai ter uma cauda longa de aplicações SaaS / agentes de IA, cada vez mais no mercado. Service, software como serviço. Software como serviço. Né? E aí, quando você coloca um agente de IA, o SaaS se inverte, né? Service as a Software. E acho que cada vez mais as interfaces das plataformas do presente e do futuro vai ser uma mistura de SaaS com agentes de IA dentro do processo. Né? A interface de interação vai ser SaaS e o que vai estar rodando no fluxo por trás ali são os agentes de IA. Né? Então, na minha visão, pelo menos, a gente vai ter cada vez mais plataformas. Hoje já tem alguns milhões, daqui a pouco talvez até bilhões. E aí a ideia é que cada vez mais vão ter plataformas ultra nichadas, né? Do tipo, vai ter uma plataforma para saúde, para receita médica, para não sei o quê, porque se você pegar uma plataforma muito generalista, vai ter um monte no mercado que faz. Então, a partir do momento que você nicha muito bem e se torna especialista naquele negócio, se diferencia. Mas isso me parece um pouco lógica de rede social, onde quanto mais nichado, melhor o conteúdo vai, né? Se você tiver um canal no YouTube sobre penteados, você vai ter... É tão amplo que você não vai ser tão entregue pelo algoritmo. Se você tiver tranças para carecas, se tiver uma coisa que é tão específica que só vai ter o seu canal, ele sempre vai ser entregue naquela busca. Isso me parece também que essa quantidade de especialização que você está dizendo, esses nichos, como eles vão ser sustentáveis em termos de negócio se ele está tão nichado e atende um público tão específico? Então, assim, quem vai estar interessado em montar esse negócio talvez não tenha tanta gente para fazer ele parar de pé. A minha visão com isso, e eu já tenho visto algumas pessoas fazendo, né, é você pegar o esqueleto daquele micronicho que você montou e replicar para algum outro micronicho. Né? Então, por exemplo, teve uma pessoa que está usando o Lovable lá, que ele montou um CRM super especializado para um tipo de médico específico, que era otorrinolaringologista, alguma coisa assim, mas é algo extremamente nichado para aquele perfil de médico, para aquela cidade até, por exemplo. Né? Aí depois ele pode pegar aquilo e fazer para um segundo tipo de médico. Né? Ou a mesma coisa, sei lá, dando um outro exemplo, a pessoa pode fazer algo voltado para o mercado pet, para um tipo de raça específica, ele vai lá e faz para outro tipo de raça depois. Então, sendo ultra nichado assim, mas no fundo você pegar aquele esqueleto e envelopar para alguma outra coisa parecida que não te dê muito trabalho de desenvolvimento extra. Então você reaproveita aquilo. Mas me parece que, assim, de maneira geral, o racional das pessoas médias, que não são desenvolvedores, ainda não trafega, ainda não funciona pensando, sei lá, a pessoa está sentada, alguém esteja ouvindo a gente agora, que trabalha numa agência de publicidade ou trabalha no RH de uma empresa. Essa pessoa, por não vir desse background de desenvolvimento, talvez ela não tenha nenhum impulso, nem passe na cabeça dela, nossa, eu poderia resolver isso criando uma aplicação, sei lá. Então, onde é que a pessoa... Quando é que a pessoa começa vibe coding, entendeu? Me parece uma coisa quase assim, vibe coding é para qualquer um, mas no fundo quem vai usar é desenvolvedor que já não precisava disso antes. Eu tô esticando bem a corda aqui, eu sei que um monte de gente vai botar a mão lá, mas eu acho que muita gente bota a mão ali também por curiosidade, igual Nano Banana, Sora, eu vou fazer um negócio engraçado, sei lá, eu entrei no Sora, fiz 4 coisas, nunca mais eu voltei. Como é que é isso? Assim, eu tô falando da mudança comportamental, claro, não tô falando da Lovable, não é uma crítica à empresa. Não, claro. Eu tô tentando entender o cenário. Não, excelente pergunta essa. E assim, de fato, essa ferramenta de vibe coding,
elas foram feitas para as pessoas que não sabem programar. Porque o desenvolvedor já sabe programar, ele vai usar o Cursor, vai usar o Cloud Code direto, né, vai usar o VS Code, o GitHub Copilot, etc. E talvez essa ferramenta de Vibe Code nem seja a ideal para eles. Pode usar para fazer o front e tal, mas no back ele vai querer sempre voltar para o Cursor ou para alguns outros. Né? Essas ferramentas de Vibe Code são para as outras 99% das pessoas. Né? Então, designer, PM, qualquer líder de área. E foi até uma coisa legal que você falou, né? Hoje eu estou representando a Lovo para expandir para grandes empresas. Né? E aí, um exemplo é da Raia Drogasil. Há uns 2 meses atrás, a gente fez um hackathon lá para 500 pessoas, de todas as áreas que você imaginar. Marketing, jurídico, financeiro, RH, todo tipo de área de negócio. E aí, essas 500 pessoas deram 700 ideias de ferramentas internas que elas queriam para elas. Então, a área de RH seria muito bom se fizesse não sei o quê para o departamento pessoal, para passar para as pessoas, sei lá, o código de ética, elas colocarem as férias delas e não sei o quê. Né? Um outro lá fez para pegar o recibo, jogar uma API tal de OCR e enviar para o RH, por exemplo. Então, assim, pessoas de o time de marketing está usando para fazer landing page. Então, assim, todas as áreas de empresas, elas conseguem usar a ferramenta de Vibe Code para construir coisas também. Né? Tem um cara que é o head de produto da Google, chamado Madhu Guru, que ele postou outro dia no X, que a Google está mudando a cultura de escrever primeiro para uma cultura de construir primeiro. Então, o que ele postou lá no X, ele falou assim, antes, todo novo tipo de produto que a gente ia desenvolver aqui, eu tinha que escrever o PRD, né? O Product Requirement Document, ou seja, a requisição de produto inteiro, o que eu vou precisar, qual squad eu vou precisar, qual a linguagem que eu vou fazer, etc. Demorava pra caramba, aí tinha que validar, e etc. e tal. E muitas vezes o negócio nem acontecia. Uma parte burocrática muito grande até você ver aquilo materializado e decidir se você quer ou não, no fim das contas. Exato, né? Perfeito. Isso vale tanto para a empresa, do tipo, nossa, seria muito bom se na minha área de RH eu tivesse essa plataforma que fizesse tal coisa. Mesma coisa para a área financeira, tal coisa. Né? Ou eu sou empreendedor, nossa, seria muito bom se eu construísse esse produto. Ao invés de você fazer uma apresentação de PowerPoint, você escrever, você falar para a pessoa como você imagina que aquilo é, você pode chegar no Lovo ou qualquer ferramenta de Vibe Coding e, de fato, fazer o prompt, aquilo que você está imaginando, e construir aquilo e mostrar para a pessoa, é bem essa cara aqui o que eu queria que a gente colocasse na empresa como nova feature, colocasse na empresa como ferramenta interna, ou construísse um SaaS e por aí vai. Eu quero que seja assim. E a pessoa vai lá, testa, né, tem aquela experiência usando aquilo, e isso é muito mais rico do que você simplesmente falar sobre aquilo. Mas isso já estaria funcionando? A pessoa gostou, você já implementa? Ou teria que passar por uma outra fase? Depende muito do que é essa tal coisa. Né? Então, putz, né, que nem aqui depois da palestra, um cara mostrou lá que é uma ferramenta que ele fez, um SaaS para condomínios, para reservar churrasqueira, reservar sala de reunião do coworking do prédio, etc. Um site para isso? Um site para isso. Chega lá, está aberto, você vai lá, usa na hora, putz, beleza, já está colocado. Agora, por exemplo, eu trabalho numa grande empresa, quero fazer uma ferramenta interna para gestão de pessoas. Né? Aí eu tenho que... eu faço a primeira versão, né, interajo e tal com ela, está funcionando, mas, de fato, para integrar com o back-end, a base de dados da empresa como todo, de uma arquitetura que já está legada, já está construída, aí sim, aquele mock-up que você construiu tem que ir para o time de desenvolvimento, ele já vai pegar o código pronto, que nem você falou do Figma Make, por exemplo, né? Você pega o código pronto e aí sim você integra na arquitetura legada. Então, para esses casos que tem necessidade de integração com sistemas legados, aí sim demora um pouco mais em termos de integração. Mas, assim, demora muito menos do que demoraria num cenário em que, tipo, desenhei todas as telas no Figma, vou dar para o desenvolvedor de front fazer todo aquele código. Depois envolve muito mais gente, processo mais longo. Uhum. Trazendo para um exemplo prático, assim, eu acho que eu tenho muito mais um perfil de beta tester ou de red teamer do que porque eu nunca estou satisfeito, assim, com a coisa tão específica na minha cabeça que eu vou empurrando e acaba que não acontece muito. Então eu vou dar um exemplo aqui. Você também tem uma empresa de agentes de IA, né? Que eu acho que eu tinha, acabei saindo em julho desse ano, mas sim. Mas você conhece bem esse meio. Sim. Eu, por exemplo, no resumido, no podcast, depois que eu gravo, o processo que eu tenho de trazer os links do Raindrop para montar no WordPress, o post do episódio, mais o post com conteúdo extra, trazer todos os links e botar... Eu não consigo automatizar isso no WordPress. Ele não tem lá eu não consigo criar um template que isso aqui é fixo, isso aqui não é. Eu não consigo
criar uma mecânica com uma rotina com nenhum agente que ele entenda que ele tem que entrar no Raindrop, pegar aquele link, botar nesse lugar, nessa sessão. Então, assim, o que eu queria, isso aqui me consome tempo pra caramba, 1h30 fazendo. Até eu terminar os 3 sites. Tem que botar no Spotify, que é onde publica, tem que botar no... Enfim, um monte de lugar. E eu não consigo fazer isso, por exemplo. E eu acho que deve ter um jeito de fazer, mas eu acho que ainda não é muito claro, entendeu? Para as pessoas quando você está usando. Tipo, cara, mas aí como é que eu faço isso aqui, fazer o que eu quero? Eu acho que essa é a distância que a gente está hoje, talvez. É porque não está pronto ainda? Cara... A ferramenta não é tão simples ainda? Cara, muito legal esse ponto. Assim, a grande maioria dos casos de uso, que nem esse que você falou, já dá para fazer. No fundo, o que a gente está falando aí é uma integração de workflow, né? Eu uso ferramenta aqui, ferramenta ali, de algo que eu já faço no dia a dia e coloco num processo único aqui. E aí eu tenho um caso de uso real muito legal, que vai muito na linha do que você falou. Eu fiz uma live com o Danilo Gatto no site lá da Lovable Day no YouTube, depois posso compartilhar, em que o Danilo Gatto é um influenciador de inteligência artificial, e ele tinha um workflow para poder gerar conteúdo no Instagram, do tipo, tive uma ideia de post sobre o Cloud Opus 4.5 que lançou ontem, por exemplo, né? Aí o que ele faz? Ele criou uma ferramenta na Lovable que ele coloca lá a ideia de post dele, passo 1. Passo 2, a Lovable já vai pegar aquilo e vai transformar uma narrativa de fala, né? Como se fosse uma pessoa falando, né? Um copy de fala. Aí ele pega esse copy de fala e também na Lovable ele já colocou que ele pega isso e joga lá no HeyGen para gerar o avatar dele e joga na Eleven Labs para gerar a voz. E aí depois pega essas duas coisas juntas e aí, em paralelo, tem um outro flow que acontece ao mesmo tempo, que é pegar essa narrativa e jogar no CapCut para ele gerar um vídeo com o mesmo tempo que o avatar vai estar falando sobre aquele determinado assunto. E aí, no final, essa ferramenta da Lovable, ela vai gerar um vídeo que é ele embaixo falando sobre a novidade, e em cima um videozinho mostrando em termos de imagem sobre essa novidade. Né? Uma pesquisa web mesmo, imagens reais ou imagens geradas com IA? Nesse caso é imagens geradas por IA, mas dá na mesma. Você poderia fazer uma pesquisa web também, só teria que mudar um pouco o flow. Em outras palavras, aquilo que ele fazia do tipo, pega aqui, joga ali, pega aqui, joga ali, pega aqui, joga ali, ele fez diretamente no Lovable. Então, hoje em dia, ele coloca uma ideia lá, aí tem essas coisas que vão acontecendo ali por trás, e no final gera esse vídeo pronto para ele subir nas redes sociais. Mas eu tenho a impressão, entendi, é interessante, mas eu tenho a impressão que, por exemplo, quando o fluxo é muito específico, como o meu caso, não é tão fácil fazer. Aí eu vou abusar aqui do poder da lente, e aí eu vou fazer um desafio. Vamos depois tentar eu te mostrar isso. Não hoje, logicamente, para ver se a gente consegue montar um case para ver se a gente consegue fazer, né, o Cauê, que também participa aqui do programa na edição, principalmente das redes sociais, vai ficar bem interessado nisso aí, né, Cauê? Ver algumas coisas, como funciona. E tem uma ferramenta também chamada N8N, né, vocês devem conhecer, que ela ajuda muito nesses workflows também, porque às vezes... Não conheço, que ferramenta é? N8N, NHN, enfim, uma ferramenta alemã de workflow, né, então se eventualmente é um processo muito complexo de fazer, você pode fazer esse workflow dentro do N8N que ele faz e, assim, funciona super bem. Eu só não, desse workflow todo, eu só não gosto de gerar a voz e avatar. Eu ainda tenho, acho que não vou mudar, não. Eu acho que, aí eu já não gosto porque eu acho que o processo todo precisa de mão. Tudo que eu fiz de texto na vida, ou qualquer flow desse, assim, eu tenho que ir lá mexer, não sabe do jeito que eu quero, tenho que editar, e eu não sei como é que se encaixa nesses processos. Mas Ainda. Pois diz você. Vamos ver. Eu acho que ainda a questão da pessoa estar ali fazendo, para mim, acho que ainda faz muita diferença. Se aquilo vai tomar o meu... se a pessoa espera que eu vá investir o meu tempo assistindo o que ela produziu, eu espero que ela tenha colocado tempo naquilo também. Eu acho que quando sai tudo automatizado, perde um pouco de credibilidade mesmo. Tipo, ele mandou, não sei se ele reviu aquilo, de onde puxou. Aí se ele fez, qualquer outro robô fez, não sei, eu tenho a impressão que eu acho que essa relação Mas o input inicial sempre vai ser seu, né? Você escolher o que você quer falar e como você vai falar, o prompt que você vai falar para fazer a copy vai vir de você também. Mas ele não vai conseguir pensar o que eu pensei, né? A visão crítica que eu tenho sobre aquilo, que aqui no programa, no resumido, por exemplo, aqui no podcast, eu comento notícias semanalmente e não é só comentar, não é só ler a notícia e determinada, é interpretar, é juntar as duas e coisas que eu penso ao vivo quando eu tô falando. Sim.
inclusive, há 2 anos o programa mudou um pouco o formato, estava uma coisa bem mais objetiva e foi ruim. As pessoas reclamaram, eu passei a gravar sem roteiro e ficou melhor. E acho que também depende de caso a caso, né? Acho que falar de um podcast eu concordo totalmente com você. Eu não gosto também de ficar ouvindo podcast feito por IA. Nem ouço isso. Mas aí, eventualmente, por exemplo, se é algo que eu não preciso me aprofundar, sei lá, um Reels no Instagram que vai ser durante 1 minuto só para eu saber de algo novo sobre o Cloud 4.5. Um compilado de alguma coisa que eu não necessariamente preciso saber a opinião super profunda de alguém, só quero entender aquela notícia, eventualmente pode fazer sentido ser algo mais automatizado, porque eu só quero me informar, eu não quero me aprofundar. Né? Então acho que tem casos e casos, sabe? E mudando um pouco de assunto dessa parte técnica, espero que estejam todos aqui ouvindo ainda, porque eu adoro esse tipo de conversa. A gente acha que fica muito uma camada muito técnica, né? O que o Brasil funciona como player nisso tudo? Né? A gente está aqui de fora, assistindo essa revolução tecnológica toda vindo de fora para dentro, a gente meio que não está participando, pelo menos não na ponta, assim, ou não na ponta mais visível, e o Brasil tem essa cultura, esse histórico antropofágico de transformar. Eu sempre falo, não existe ferramenta no mundo que possa se considerar pronta antes de passar pelo teste Brasil. Né? Todos esses grandes aplicativos, quando chegam aqui, são transformados com usos inesperados. O que o Brasil tem para contribuir nisso tudo e como essas características do Brasil podem também moldar essas plataformas, esse improviso, essa cultura da gambiarra? Como que uma coisa como uma ferramenta como a Lovable, que permite tanta coisa, de repente em comunidades onde até o acesso ao computador é mais restrito, vai conseguir criar coisas? O que você está vendo nesse sentido Brasil mesmo? Cara, ótima pergunta. Tem uma questão aqui no Brasil. Primeiro, a gente não tem um poder de capital tão grande que tem outros países lá fora, então todos esses grandes projetos que estão na estrutura base da inteligência artificial não acabam vindo para cá. Vai para os Estados Unidos, Europa, China, etc. Né? Arábia Saudita, enfim. Então, assim, na inteligência artificial, a gente tem algumas camadas de negócio. A primeira é a parte de baixo de todas, que é a questão dos computadores, GPUs, TPUs, etc., que é onde está a NVIDIA, a AMD, etc. Então, essa primeira camada são quem produz isso. Depois, você organiza tudo isso nos data centers, né? Então tem projetos de bilhões, até trilhões de dólares, né? O OpenAI, que é $1 trilhão de investimento para investir em data center e por aí vai. Né? Depois dos data centers, você tem os LLMs, né? Que são, né, o ChatGPT, Claude, etc. Depois dos LLMs, vocês têm os wrappers, que são ferramentas que permitem que pessoas construam as aplicações. São os embrulhadores. Os embrulhadores. Eles pegam, é mais ou menos onde eu vou botar. Exato. Ela é um wrapper que ela usa os LLMs de uma forma bem organizada para permitir que as pessoas construam algo. E aí, por fim, tem a última camada lá em cima, na pirâmide da AI, né, que são as aplicações finais. Em outras palavras, é aquilo que vai estar na mão do consumidor. Tá. E aí, nessa camada mais de cima, assim, o brasileiro manda muito bem. Porque você não precisa de muito investimento técnico e de infraestrutura. Cortou essas limitações todas e tornou possível o cara só ter a ideia. Só ter a ideia. E o brasileiro é muito criativo, né? Então, assim, hoje na Lovable, o Brasil é o segundo país que mais acessa a plataforma e está quase se tornando o primeiro no mundo inteiro. É mesmo? É sempre assim, né? O Brasil sempre fica em segundo. No Flickr, no YouTube, o brasileiro invade, né? Essas plataformas normalmente. Exato. Porque a gente é muito social e a gente é muito criativo. Né? O ChatGPT, o Brasil é o segundo país também que mais usa no mundo todo. Só perde, acho que é a Índia, depois Brasil, depois Estados Unidos, alguma coisa assim. Então, assim, e a Índia acho que talvez está até num cenário parecido que o Brasil, né? Eles também não têm muita grana, mas eles têm criatividade, capacidade técnica, então eles também estão nessa parte de cima da pirâmide de aplicação, né? Então, isso acaba ajudando bastante a moldar como as coisas são criadas. Por exemplo, acho que no Brasil a gente tem vários casos de uso, né, falando na Lovo especificamente, de pessoas que construíram startups lá dentro, e aí vai lá para a Lovo e vira case global, por exemplo. Né? Então, acho que a gente acaba... É muito na linha do que você falou. A gente é muito bom de fazer com que as grandes empresas entendam quais os principais casos de uso para depois tornar aquilo super global, sabe? Qual é um case bom do Brasil? Cara, tem um case muito legal da Plink. A Plink é da Sabrine Matos.
uma empreendedora também aqui brasileira. Ela basicamente construiu uma solução na Lovable que mulheres ou homens, antes de sair num date com alguém que conhece um aplicativo, pode colocar lá as informações da pessoa e ver antecedentes, etc., para não saber que não tem eu nenhuma ouvi furada. falar desse, para não ir parar com um abusador, alguém que já está documentado assim, né? Exato. E aí ela conseguiu chegar a 20 mil clientes em menos de 6 meses, está faturando mais de 2 milhões de reais por ano. É mesmo? É assinatura? Assinatura lá, acho que é 19 por mês. E aí você consegue gerar, inclusive, esse sistema de pagamentos dentro do Lovable, ela montou tudo. Ela integra com outros, se não me engano, a Stripe. Sim, mas aí puxa a API e faz por lá. A API faz tudo por lá, né? E aí tem outros casos também. Tem a Summit 5, que resume aplicativos, né, otimiza perfil de LinkedIn. Tem a Pluma, que é a gestão financeira pessoal, com Open Finance. Tem um monte de casos. Tem um caso de uso muito legal que eu fiquei sabendo semana passada da YouSafer. É uma ferramenta de gestão de plano de saúde. Acho que eles são de Floripa, inclusive. E eles têm 500 mil clientes. E aí a estrutura do tech stack deles é Lovable e Supabase, só, mais nada. E aí, até um caso de uso legal, porque antes a empresa já existe há alguns anos, né? E aí eles tinham um CTO. E o CTO acabou saindo no começo desse ano, e os fundadores falaram, putz, ferrou, etc. E agora, né? Não vai ter ninguém para tocar tecnologia. Falaram, cara, vamos aprender esse negócio aqui? Eles refizeram a estrutura inteira da empresa, do tipo front no Lovable, back no Supabase, e migraram. Pegaram o URL daqui, colocaram ali. E, cara, hoje tem 500 mil clientes que rodam lá, sem problema de escala. É bizarro. Tem uma frase que eu odeio, que é ideia não vale nada. Isso é uma ideia, assim, no meio que eu circulo mais, que é meio criativo, tem muito essa questão. Você aparece com uma ideia, você vai atrás de financiamento, vai atrás de produzir, você vai ouvir muito isso. Mas isso é só uma ideia não vale nada. Eu tenho horror a essa frase mesmo, porque para mim tudo começa com uma ideia. O que não tem é dinheiro. Se você me dá o dinheiro, se você ficar olhando para um monte de dinheiro, não vai sair uma ideia. Se você tiver uma ideia e tacar dinheiro em cima, ela anda. Então, se tem um aspecto que eu acho legal dessas automações, dessas possibilidades todas, é justamente essa democratização de você conseguir construir coisas que são super caras de fazer, ainda são, né? Porque você não consegue fazer tudo ainda com essas ferramentas, eu usando ainda aí. Boa. Mas é isso, possibilita muita gente executar a ideia, né? Nem que seja para descobrir que é uma má ideia. E realmente aquela ideia não vale nada. Acho que isso muda bastante, né? Exato. Cara, isso demais, né? Eu discordo em partes com você. Eu acho também que... E por que eu acho que ideia não vale nada? Porque a ideia só vale alguma coisa se ela for colocada no mercado e o mercado gostou e começou a gerar atração. Porque se eu simplesmente tenho uma ideia, eu posso chegar no mercado e ver que ninguém gostou daquela ideia, não tem nenhum cliente, aí de fato mas aí não é uma vale ideia nada. ruim. Uma ideia ruim que não vale nada. Exato. Uma ideia boa vale. Uma ideia, acho que vale, só que assim, a partir do momento que você tem ferramentas como a Lovable ou outra de Vibe Code, que você pode pegar essa ideia e construir alguma coisa com essa ideia em questão de minutos, se você só tem essa ideia e está montando lá, de fato não vale. Agora, se você fazer o MVP dela, puta, já tem um valor a mais. Né? Mas acho que... E aí, se você faz o MVP, você pode testar no mercado aquela ideia. Então, assim, cada vez mais, essa ideia não vale nada, vai poder ter essa validação no mercado para, de fato, começar a valer alguma coisa. Né? Então, essa primeira etapa em que dinheiro era uma restrição para poder construir algum produto de tecnologia, zerou. E aqui não é exagero para fazer clickbait, etc. É que, de fato, zerou. Você consegue fazer $25 no tech stack lá da Lovable ou qualquer outra ferramenta de vibe coding, você cria um protótipo integrado com Stripe, que não tem custo nenhum para poder integrar, e você pode fazer propaganda nas suas redes sociais de graça para ver se as pessoas têm aderência e pagam por aquilo. Então, assim, você não precisa contratar, né, captar a grana para pré-seed, etc e tal, para poder construir o seu negócio. Inclusive, para mim, os investimentos pré-seed vão cair cada vez mais. Para mim, os investimentos a partir de agora vão ser em seed, fase de escala. Porque investimento em pré-seed, as pessoas abririam muito equity logo no começo do negócio. O investido não vai querer, né? Não você vai vender muito barato a sua empresa para tentar um dinheiro que você pode resolver sozinho ali, para pelo menos botar de pé. Porque até pouco tempo atrás, o seed era pré-seed era totalmente necessário. Sim. Porque você tinha que contratar um CTO, CPO e por aí vai, para poder tirar aquelas ideias que estão na sua cabeça, construir e ver se o mercado gosta ou não gosta. Sim. Agora o papel... Você não precisa fazer isso. Você pode simplesmente ter essa ideia, constrói sem ter nenhum tipo de pessoa de tecnologia, usa Lovable ou qualquer ferramenta de vibe coding para isso,
joga no mercado, começou a faturar, né? Aí você pode contratar gente de tecnologia, produto, etc. E aí você pode captar uma rodada num seed com um valuation maior e numa tese validada que vai escalar, né? Então, o dinheiro não é mais para construir coisas, é para escalar coisas. Baita mudança. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Espero que todo mundo tenha aprendido bastante. E é isso. Boa, obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite novamente. Valeu. Esse episódio foi gravado durante o AI Day do Instituto Caldeira. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A gravação foi feita pelo Save Studio no estúdio pop-up do Caldeira, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.